Olá, hoje a gente vai mergulhar nos materiais fascinantes sobre evolução da vida. Mas olhando por um ângulo um pouco diferente, né? Isso. As fontes que a gente viu, elas colocam lado a lado a visão biológica clássica, sabe? Competição, cooperação. Aquela tensão. Exato. Mas elas vão além. Levam a discussão para uma dimensão espiritual da evolução. É isso. Então nossa ideia aqui é tentar desvendar como essas forças e visões se encaixam segundo o que lemos. Vamos lá, tentar entender isso. Vamos. O ponto de partida nos textos é bem esse contraste na biologia. Aquela visão talvez mais darwiniana da evolução pela competição, né? A luta pela vida, a morte individual. Como motor da mudança, certo? Os mais adaptados sobrevivem. Isso. Os textos até mencionam vigorosos embates, lá na origem da reprodução sexuada, a morte como gatilho para a metamorfose. Mas aí vem o contraponto. Vem o contraponto forte, que é a perspectiva da Lynn Margulis, muito destacada nas fontes. Para ela, a chave é a simbiose, a cooperação. Simbiogênese, né? A ideia de que grandes saltos evolutivos vieram da fusão de seres. Exatamente. O exemplo clássico. Mitocôndrias, cloroplastos, vieram de bactérias que foram, incorporadas, endossimbiose. É uma visão que desafia aquela imagem da natureza só dentes e garras sangrentas, como se diz. Totalmente. Desafia mesmo. E aí fica a pergunta que os textos levantam. São forças opostas, competição e cooperação? Ou são, sei lá, duas faces da mesma moeda? Pois é, e é nesse ponto que a análise das fontes se aprofunda bastante, né? Elas introduzem uma visão bem mais abrangente. A tal da perspectiva espiritual. Isso. A evolução não seria só biológica. Seria a jornada do que eles chamam de princípio inteligente. A consciência individual, sabe? Através dos reinos. Mineral, vegetal, animal. E acontecendo onde? Em dois planos, ao mesmo tempo. No plano físico, que a gente conhece, e num plano espiritual. Interligados. Então a vida aconteceria nesses dois mundos. E o nascimento e a morte. Seriam transições, passagens entre esses planos. Os textos usam os termos reencarnação e desencarnação. Entendi. E o mais, assim, curioso, processos biológicos normais, tipo metabolismo, hereditariedade, até o cérebro. Sim, tudo isso seria influenciado por essa dimensão espiritual. Pela mente, pelo espírito e até por entidades que os textos chamam de construtores divinos, orientadores. Uau! É uma estrutura bem diferente. E como ficam as leis que regem isso? Bom, aí entram duas leis fundamentais nessa visão espiritual. A primeira é a lei de causa e efeito, o karma. Nossas ações e pensamentos voltando pra gente, pra aprendizado. Exato, a ideia de que tudo gera consequências. E a segunda é o poder criador do pensamento, a mente como um plasma criador. Moldando a realidade, tanto física quanto espiritual. Isso, as fontes até mencionam simbioses espirituais, tipo negativas como obsessão, vampirismo, tudo ligado a essa dinâmica mental de causa e efeito. Certo. E voltando àquela tensão inicial da biologia, competição versus cooperação. Como essa visão espiritual redefine isso? Então, a sugestão das fontes é que a competição está mais ligada à luta aqui no plano físico, né? Aos vigorosos embates pela sobrevivência material. E a cooperação? A cooperação ganha outra dimensão. Ela transcende. Aparece na cocriação entre espíritos, na ajuda mútua, até numa troca de energia positiva que chamam de raios vitalizantes do amor. Amor. E isso me leva a outro ponto que as fontes trazem. O mal. Como ele entra nessa história? Olha, a visão apresentada é que o mal não é uma força em si, lutando contra o bem. Seria mais a ausência do bem. Tipo, o resultado de estar desalinhado com essa lei divina que eles mencionam. Exatamente. Fruto da ignorância, do egoísmo, do mau uso da energia do pensamento. E o sofrimento, nesse contexto. Não é castigo. Não. Seria uma consequência natural, um mecanismo para a gente aprender, para se reajustar com essa lei maior. Um feedback, digamos assim. Faz sentido dentro dessa lógica. E qual seria, então, a solução? A lei fundamental por trás de tudo? É aí que tudo converge. A solução para os desequilíbrios, a lei mestra,
seria esse alinhamento com a lei divina, que é identificada como amor, como bem. Buscar esse alinhamento traria harmonia, progresso. Isso. E a cooperação verdadeira seria a expressão dessa lei de amor, seria o verdadeiro motor da evolução, em todos os níveis. A competição pura e simples, nessa visão, ela não soma no quadro geral. Entendi. Então, resumindo essa nossa exploração dos textos, a gente partiu do debate biológico, competição contra a cooperação. Darwin versus Margulis, de certa forma. Isso. E aí mergulhamos nessa estrutura espiritual complexa. Princípio inteligente, 2 planos, causa e efeito, poder do pensamento. Exatamente. Até chegar à conclusão apresentada de que a lei maior por trás de tudo seria o amor, o bem divino. E a cooperação seria a expressão disso na evolução. O sofrimento, um aprendizado pelo desalinhamento. Exatamente. Essa foi a jornada que os materiais propuseram. Fica então a reflexão, né? Se a gente considerar essa perspectiva de que tudo, até as dificuldades, faz parte de um plano maior de aprendizado, guiado pelo amor e pela cooperação, como isso poderia mudar o jeito que a gente encara os problemas do dia a dia, nossas relações, ver tudo como parte dessa dinâmica universal de aprender e, quem sabe, cooperar mais. É uma pergunta que dá o que pensar, sem dúvida. Uma visão bem diferente da evolução.